TVC, a TV do Correio da Manhã. Pode falar. Pode falar. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Estamos mais uma vez aqui preparados para levar o conhecimento da doutrina espírita até a sua casa e dessa forma conseguir caminhar firme e seguramente na divulgação dessa doutrina, que é diferente de qualquer outra, porque ela diz o seguinte: é necessário ser espírita para estar bem após o desencarne? E a resposta, meio assustada dos espíritos, é não. Desde que você ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, que você faz a caridade e o perdão, que são fundamentais, porque Jesus nos ensinou isso, então não tem problema nenhum. Enfim, aí estamos nós, e aqui nosso amigo Vec Miller, no sentido de dizer para ele: Vec Miller, por favor, diga o nosso programa qual é desse sábado. Perfeito, né? ok. E vamos em frente, por favor. Alô, pessoal, sejamos todos bem-vindos ao TVC Correio da Manhã, este canal, tá certo? Então, caso vocês queiram se comunicar conosco, é só vocês nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Perguntas, sugestões e também reclamações, sem problema nenhum, tá certo? E o programa também pode ser visto pela internet, www.tvc16.com, e também através do Facebook, TVC Correio da Manhã, e no Instagram também, TVC Correio da Manhã. Mas o mais importante é que toda a programação deste canal é veiculado também em outras cidades aqui do estado do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, e também Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem canal número 3 de Três Rios, tá certo? Então, vamos agora à nossa leitura, que é Palavras de Vida Eterna, vindo através de Chico Xavier, tá certo? Pelo Espírito de Emmanuel. Então, vamos ao item 3º, ou melhor, o capítulo, não é isto? Título, capítulo 3, página 19. Isso. Evitando a tentação. Abre aspas. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Foi Jesus que disse isso. Isto está na Bíblia, em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Diz o seguinte: vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Ora, a seu turno, não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é acréscimo incessante para a luz, e com o amor divino, que é serviço infatigável no bem. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas e insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração que, da inércia, cai na cegueira. Vibra com a vida que estua, sublime, ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem,
aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Isso é muito interessante, principalmente nesses dias, né, seu Gama? Onde as nossas mentes estão voltadas para o desequilíbrio. Especialmente os petropolitanos, né? Com tudo que tem acontecido, né? Mas não só o petropolitano, o pessoal também lá, onde estamos, por exemplo, em guerra, quase que ameaçando uma guerra nuclear. Uhum. Então, o mundo está diante de situações que parece que não aconteceu nada, mas estão acontecendo coisas de assustar. Isso, mas eles estão fazendo isso através do medo, né, seu Gama? Mas tem uma força melhor ainda que nos envolve, que é exatamente o amor, essa energia vinda de nosso Pai Eterno, através de Jesus, logicamente, que é o nosso governador, para nos acalentar as nossas mentes, para que não venhamos a fornecer mais subsídios para o outro lado, implantar cada vez mais essa situação de terror. De fato. É lamentável, mas a gente continua errando, é da nossa natureza, porque somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Então, chegamos a um ponto agora que a gente pode acabar com a possibilidade de viver na Terra, pelo menos em paz, porque viver provavelmente a gente vai continuar. Isso. Aí cheio de mais doenças, cheio de mais dores para resgatar. Porque Deus é absolutamente perfeito, nos criou e sabe que nós chegaremos lá, através de um caminho muito longo, que escolhemos, ou então um caminho mais rápido, que nos é mostrado, mas que é fácil de seguir, não é não? Exatamente. Então vamos lá, desenvolvimento do programa hoje. Exatamente. Você pode ler esse trecho que eu marquei aqui. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, né? Então, vamos lá. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, né? Na sua segunda edição, que tem 4 partes, e já estamos nas leis morais, pessoal. Tá? Estamos no capítulo 11, cujos títulos é a Lei de Justiça, de Amor e Caridade. Elas são estudadas sob outros títulos, né? Justiça de direitos naturais, direito de propriedade, de roubo, caridade e amor ao próximo, amor materno e filial. Hoje, especificamente, nós vamos estudar o item primeiro, né? Dentro desse capítulo, que é o amor materno e filial. Tá certo? Isso está exatamente na pergunta 890. Isso. Então, Vecmília, vamos lá. Eu vou ler, você está com uma voz muito melhor do que eu faço comentários, mas você também faça, por favor. Tá certo. O programa é nosso. Então, vamos lá. O título, já vimos, Amor Materno e Filial. E aí, então, está tudo, portanto, dentro da Lei de Justiça, Amor e Caridade. E a pergunta é a seguinte. Pergunta do Livro dos Espíritos é 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e até mesmo aos animais? A resposta é a seguinte, pessoal. Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Eu disse conservação. Olha que interessante. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. Agora, importante, no homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Claro. É claro, o amor do homem e do animal não se compara. Muitos animais, ou pelo menos os mais primitivos, até por vezes o animal se alimenta dos próprios filhos. Então, para ver que realmente é uma evolução muito grande. Isso é só ignorar isso, exato, mas a gente vê que é verdade. Porém, a prática do amor exige de nós pelo menos conhecimento.
Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz Exato. Jesus. Então, realmente, isso liberta. Perfeito. Então, vamos conhecê-la. 891. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes? Resposta. Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação. Se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então nós nascemos para passar por provas e expiações. Expiações. E uma coisa que faz evidente, você não encontra explicação para nada disso que acontece na nossa vida do dia a dia, se não houver muitas vidas, ou então Deus não é justo. Claro, E eu não entendo como o ser humano cancela uma lei tão simples que até é racional, nem precisava Deus dizer isso, é racional, tem que ser. Ou então Deus também não existe, Exato. não é? Então é uma coisa tão racional e tanta gente, mas você acredita na reencarnação como eu sou hoje, para voltar com a mesma circunstância e erros? Não. Mas nós vamos ficar no mundo espiritual um tempo tal que nem eles mesmos, nós mesmos não vamos lembrar da vida anterior. Graças a Deus, né? Deus me perdoe, se eu lembrar de tudo que fiz errado, certamente fiz errado na vida atual, mas quando eu digo isso, eu digo, não, eu me lembro porque eu tive problemas, supostamente tive problema de coração, de rim, de pulmão, não sei o quê, Isso. nas circunstâncias, tais defeitos, foi por acaso? Não, Então não. nós fazemos de Deus um ser pequenino para encaixar nas nossas Exato. concepções. Aham. Quando Ele nos dá uma coisa maravilhosa e administrando o universo todo em paz, Ele mesmo, que vai tudo dar certo. Perfeito, Né? perfeitíssimo. Bom, vamos para o 892. Isso. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem esse desculpa para o fato de lhes não dispensar a ternura de que faria objeto em caso contrário? Não é a resposta, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem para encaminhar os filhos para o bem. Olha, eu frisei bem, missão dos pais. No meu livro também está frisado. Exato. Não é isso? Então, seguindo. Demais esses desgostos são, a miúde, a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Jesus falou isso, que tu semeias, isso também colherás. Sim, exatamente. Então está tudo de acordo com o ensinamento. E é mais curioso é o seguinte, como é que o homem renuncia a um ensinamento tão claro, porque não viu morrer e nascer na mesma hora? Porque isso seria simplesmente pedir a Deus uma coisa impossível. Como é que você ia evoluir? Morreu um homem mau, instantaneamente ele nasce do outro lado, com os mesmos defeitos, a mesma coisa, não mudou nada. Então, para que esse trânsito de morte passar para outro? Como é que ele vai passar para outro se tem momentos que ele acabou de deixar a esposa amada e agora ele já nasce do outro lado? Não, tem que passar uma vida longa, às vezes 30, 40, 50 anos no mundo espiritual, trabalhando de outra forma para merecer uma oportunidade. Exato. Então, vemos que o amor materno e filial é uma forma de a gente evoluir. Não tem outra forma, porque sem o que nós não iríamos a lugar nenhum. Perfeito. Mas, finalmente, vamos... Então, vamos agora para da perfeição moral, não é isso? O capítulo 12. Eu gostaria só de, em função disso mesmo, Vecmir, voltar aqui, lá no princípio, a gente vê o seguinte, um comentário rápido. Nós falamos desde o capítulo 1º, tá? Até o capítulo 9, de tudo mais, tá? Então, nós ainda vamos caminhar com calma, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, para entrarmos na última lei moral. Qual é a última lei moral? É a da perfeição moral. Portanto, exatamente, só para lembrar, nós estamos começando a última lei moral. E por ela insistimos nós pregamos mais tempo nas respostas, porque estamos tratando da parte moral. Repare bem,
A doutrina espírita não tem rituais, não tem sacramentos, não tem mandamentos, mas já fala, a parte moral é essa. Perfeito. Você sabe, então isso que tu semeias, você vai colher. Semearás. Mais do que nunca, consciente do erro que está fazendo. Perfeito, seu Gama. Então, o senhor me deu uma dica. Veja bem, tem um estudo do Núcleo de Estudos Psicológicos da Joana de Ângeles, está certo? E um dos livros é esse aqui, ó, Refletindo a Alma, tá certo? E lá atrás tem um capítulo, no capítulo 15 fala sobre a transformação moral, um processo psicodinâmico, tá? Então, mais à frente, ele diz o seguinte, que no Livro dos Espíritos, ela dizendo, tá? Joana de Ângeles, que a partir da questão 629 do Livro dos Espíritos, entende-se que é moral, é a regra de bem proceder, distinguindo o bem do mal, fundamentada na observância das leis de Deus. E transformação moral pode ser entendida como processo de modificação interior, para que o homem encontre-se cada vez mais próximo e de acordo com essas leis. Que leis? As leis de Deus, não é a lei dos homens. Porque a lei dos homens nós fazemos um jeitinho e fica de acordo com o que nós queremos. Mas a lei de Deus não é assim não, gente. Então, mais à frente, vai dizer exatamente que no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca o seguinte, faz menção a inúmeros comportamentos considerados adequados à nossa evolução e o convite à pureza espiritual para a qual fomos criados. Não é um texto completo, muito pelo contrário, é acessível a qualquer leitor e de fácil compreensão. Então nós vemos que não é só Jesus que nos trouxe, mas também vem reiteradamente todos aqueles que se predestinaram a trazer a palavra, a elucidação das palavras de Jesus, vem nos alertando sistematicamente, né, seu Gama, Isso. que a nossa evolução moral tem que ocorrer. Isso não tem a menor dúvida. É um excelente livro, tá certo? E é da série psicológica de Joana, né? Não, não é, seu Gama. Esses dois livros foram feitos exatamente a pedido de uma série de psicólogos, tá? Que foram ao Divaldo e pediram a ele autorização de Joana de Ângeles para que se fizesse um estudo sobre a série psicológica dela, tá certo? Então eles elaboraram dois livros, tá certo? O senhor me dá licença aqui um minuto, que são os dois livros iniciais, são os seguintes, gente, ó, Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, e esse que eu trouxe hoje, tá? Refletindo a Alma. Isso é a base dos outros livros que já foram editados, tá certo? Trata de todos os assuntos referentes à nossa transformação moral, sempre para o bem, tá certo? Então vamos prosseguir, né, seu Gama? Isso. Vamos lá agora relacionar, dentro do capítulo 12 que estamos iniciando, da perfeição moral é o título, e nós temos ali dividido em capítulos que abordam os seguintes títulos: as virtudes e os vícios. Outro capítulo, 2, paixões. 3, o egoísmo. 4, caracteres do homem de bem. E 5, conhecimento de si mesmo. Vamos então começar estudando as virtudes e os vícios. Perfeito. Bom, qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta é a seguinte, pessoal. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Olha que maravilha. Tem seu próprio mérito, indica o progresso. A virtude
sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Isso é importantíssimo a gente divulgar. Exatamente. Porque fora da caridade não há salvação. Isso é um princípio espírita, né? Gente, então rapidinho. Aonde nós vamos encontrar isso na Bíblia? Está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Fala-se fé, esperança e caridade. E a mais importante é a terceira, que é a caridade. Desprendendo do coração. Bem importante. Você está em que capítulo? Capítulo 13, versículo 13. Mas de quem é? Eu faço questão de citar. De Coríntios, 1 Coríntios. Mas Coríntios, quem foi que pregou? Foi Paulo. São Paulo. Foi Paulo, bem, não está ainda aqueles discípulos. Foi São Paulo. Exatamente. A grande transformação dele. Né? Exatamente. Vamos para 894. Isso. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto os que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Olha a resposta, pessoal. Olha como ela é profunda, hein? Isso. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e as suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Nós estamos ainda, essa pergunta ainda tem bem mais coisa para comentar. Isso. Mas, na verdade, nós estamos ainda, nesse momento, lutando diante de uma guerra que pode se transformar em mundial e atômica. E a gente fica surpreso de ver que ainda estamos tão baixos que existem seres humanos que não percebem isso. Eles estão em determinados pontos e a gente está vendo a coisa se deteriorar com as grandes nações, criando problema para todos nós. Vamos à segunda parte. Leia, Isso. por favor. Como ainda está longe da perfeição? Então, É o complemento dessa pergunta. tá. Como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. Agora é importante, o mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Ou seja, quando este ou aquele homem, esta ou aquela mulher, forem considerados individualmente como homens, pessoas de bem. Exato. Ou homens de bem, generalizando, ou mulheres de bem, mas enfim, seres do bem. Enquanto a gente tiver dúvida em que local nós seremos enquadrados, pela nossa consciência. Né? Porque é interessante, a gente faz o mal e depois supostamente perde perdão ou faz uma caridade.
qualquer e acha que aquilo ali apagou determinado erro que fez. Gente, não é bem assim, Não é assim, a coisa não. é bem mais longe. A gente vai ter que resgatar aquilo e às vezes com muita dor. Exato. Esse capítulo é muito interessante. Exato. Então, agora a pergunta, você quer ler? 895. Então vamos lá. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. O interesse. É exatamente isso aí. Nós estamos falando sobre o egoísmo. E complementa a resposta. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradoura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos os admiram como se fora um fenômeno. Por incrível que pareça, as pessoas que fazem o bem, elas são consideradas anormais, porque isso não é normal. Ele recebe, ele ajuda, dá, não cria problema, está sempre disposto a ajudar, a casa dele recebe. Então essas pessoas não são enquadradas como normais. Né? Com certeza que não. Veja o comentário, entre aspas. Então, vamos lá. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque, quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. E é muito difícil da gente adquirir e manter, sem dúvida nenhuma. Porque não é fácil da gente praticar o bem sempre, e às vezes, num prejuízo. Então, por exemplo, a vida inteira de Chico Xavier foi dedicada ao próximo. Né? E não teve sacrifícios de ir para a cruz, nem coisa nenhuma, mas caminhou-se dessa maneira. Exato. Vamos para a pergunta 896. Isto. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam os seus haveres sem utilidade real, por eles não saberem dar um exemplo, um emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Olha a resposta, pessoal. Tem o desinteresse, porém não o do bem que poderia fazer. Olha que coisa interessante. Vou repetir, gente. Tem o do desinteresse, porém não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cobre forte, também não é a outros para ser dispersada ao vento. Agora, importante, representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Na verdade, não confundir prodigalidade com o cidadão que é pródigo. Todo o dinheiro ganhou a loteria esportiva sozinho. 6 meses depois ele estava falido. Podia ter feito muita coisa, embora aquele dinheiro já viesse mesmo como tentação para ele, né? Mas ele poderia ajudar a muita gente, ou poderia simplesmente ficar na dele, gozando até o final da vida, com uma certa segurança. Como a vida não é eterna, acabou a segurança com a morte e ele voltou ao estado primitivo dele. Exato. Então, não confundir o que é prodigalidade, que é aquela atitude
do pródigo que pega tudo que tem e joga fora, mas não está dando a menor importância. Joga, vai para o jogo, vai para isso, vai para aquilo e acaba. Então, há situações assim que a gente tem que dizer, portanto, não é a prodigalidade de um que ajuda, Exato. mas quando aplica com segurança, dando motivo para terceiros, né? Uhum. Seu Gama, Não sei, me acho que parece nós agora temos que fazer um intervalo, um primeiro intervalo, tá Ok. certo? Pedimos ao rapaz que nos avise, por favor, e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Pergunta 897, voltando ao segundo bloco, né? Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Olha só como deve ser feita a resposta dos Espíritos. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, sem desinteresse, né? Exato. Com objetivo superior. Uhum. Então, sem precisar de maior comentário, que é bem claro, pergunta a seguinte: contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? A resposta é a seguinte, pessoal. Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia pré-concebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Aqui nós estamos numa página, a moral é tão difícil da gente compreendê-la em toda a sua extensão, que aqui estamos vendo o seguinte: as perguntas às vezes são as perguntas são maiores do que as respostas. Né? Exato. Então, vamos à seguinte, Vecchio. Vamos. A letra B da 897 diz o seguinte: não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida, mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter, com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? A resposta é objetiva. Não, não. Quando dissemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Exato. Isso é que é importantíssimo. O resto nem precisava dizer, mas o livro ainda avança. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa dar cada uma das suas boas ações para render na vida futura, tanto quanto na vida terrestre. Nenhum egoísmo, porém, há de querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual todos devem tender. Isso é uma maravilha. Então, né, a doutrina espírita está de acordo com a lógica. Vamos caminhar assim mesmo, Exato. para ver se a gente ganha
a felicidade, pelo menos, ser aprovada Exato. na vida que estamos vivendo. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária nesse mundo, e devendo o futuro constituir objeto de nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimento científico que só diz respeito às coisas e necessidades materiais? Ou seja, a gente precisa estudar? Com Estudar certeza cientificamente? Com Vamos lá. certeza que sim. A resposta é a seguinte, seu Gênio. Sem dúvida, primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois o vosso espírito subirá mais depressa. Se já houver progredido em inteligência, nos intervalos das encarnações aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo o que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. A gente não progride só porque é aprovado na escola, mas porque você vai para a vida real, e na vida real, então, você cumpriu aquilo tudo, mas quando saiu de lá, da escola, por essa ou aquela circunstância, você ainda continua sendo um fútil, um desinteressado, não se preocupa com si mesmo e com o próximo, não procura estudar porque está na vida, na Terra, então você joga fora uma vida. Exato. Então, aqui, seu Gama, tem uma coisa muito interessante, que diz assim, na segunda frase, primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Claro, porque aquele que contém o conhecimento, ele tem a obrigação de ajudar aqueles que ainda não conseguiram estar no seu estágio evolutivo. Por quê? Porque se nós estamos em um determinado estágio evolutivo, é porque nós aprendemos de algum que está superior a nós, que são os nossos mentores. Não é isso, seu Gama? Com isso, automaticamente, o que vem a nos dizer isto? Que nós temos que evoluir em conhecimento e moral. Não tem a menor dúvida. Isso. E aí, mais adiante, diz assim, nos intervalos das encarnações, nós chamamos de intermissão. O que é uma intermissão, seu Gama? Pois é, exatamente. Nós estamos desencarnados, não é para ficar à toa, embora alguns fiquem bastante tempo, porque é através do sofrimento que ele vai adquirir novas oportunidades para desenvolver-se. Mas não fazendo assim, né, a gente fica se arrastando. Quer dizer que nessas intermissões, se nós estamos nessa intermissão no plano espiritual, nós estamos trabalhando e estudando para que venhamos colocar em prática, quando encarnado, aquilo que aprendemos no plano espiritual, seu Gama? Olha, realmente o que aprendemos no mundo espiritual, como encarnado ou desencarnado, nós vamos aprender que está gravado. O problema é vencer a nós mesmos, a preguiça, o desânimo, isso, o a preguiça é pior. A cobiça, tentar aproveitar ao máximo e desesperar-se na hora da desencarnação, que também acontece. Exato. Perfeito. Mas vamos à pergunta seguinte que eu peço para você ler, por favor. Qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? Aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Isso é maravilhoso, seu Gama, com certeza. Então, passemos agora a 900, não é isso? Isso. Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa que valha na circunstância de acumular
o fito de maior soma legar aos seus herdeiros? Imagina. Vai se responsabilizar pelo que os herdeiros fizerem também, indiretamente. É um compromisso com a consciência má. Quer dizer, se você tem condições de preparar as pessoas, preparem. Porque não é possível a gente viver eternamente nessas circunstâncias. Então vemos pessoas riquíssimas, porque vieram com novidades eletrônicas para a vida do planeta, e se isolam e ficam em verdadeiras torres procurando desenvolver. Bom, ainda temos tempo, seu Gama. Temos tempo. Vamos ainda. para Então, 901, que é grande. 901, por favor, leia com calma. Figuremos 2 avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro, ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo, enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil. Nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões. Peça-lhes um obséquio e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado e qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? O que goza porque é mais egoísta do que avarento. Olha, está comparando aqui o egoísta com o avarento. O avarento, O que goza porque é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo, né? Porque ele já viveu e não aproveitou o que teve e também não cresceu espiritualmente. Veja que essa parte... O resgate vai ser grande, né, seu Gama? O resgate vai ser grande. Mas, de qualquer forma, o que vemos aqui é como é difícil a evolução e como é importante a parte moral. Exato. E nós vemos, às vezes, pessoas muito bem na sociedade, economicamente falando, mas do ponto de vista moral ainda distantes da realidade. Oremos por eles. A 902, seu Gama. É isso. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Isso é importante. Tal sentimento não há dúvida, louvável, quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar, que cogita aquele no qual tal sentimento se manifesta? A gente pode alimentar esse sentimento, mas se ficar só na esperança de fazer, tá? Tem vezes se o intuito é puro, é fazer aquela pessoa evoluir, aquele espírito evoluir. Né? Pois é. Aqui nessa pergunta, seu Gama, tem um verbo muito interessante, que é o cobiçar. Esse cobiçar, nós podemos cobiçar de várias maneiras. Por exemplo, o conhecimento. Você vai e procura, através dos livros, junto com a sua vontade, adquirir, eu vejo, uma cobiça em cima do conhecimento. Mas quando ele se trata de dinheiro, vamos supor assim, a vida nos ensina que nós devemos ter o necessário para a nossa vida. E não venhamos a acumular... A cobiçar. E a cobiçar supérfluos. Exato, sem dúvida. Que nós não vamos... Simplesmente nós vamos adquiri-lo e enfiar dentro da gaveta. Aliás, seu Gama, eu sempre digo que uma das coisas que eu não gosto dentro da minha casa, o senhor sabe o que é? Uma coisa chamada gaveta. Sem dúvida. Olha, gaveta, ela guarda tudo. A hora que você precisa, você não acha. Acha que você procura uma outra coisa, você vai achar aquilo que você estava procurando anteriormente. Conclusão, você não achou absolutamente
E não as duas evoluiu. coisas. E não evoluiu. E não evoluiu. E aquilo está lá, você comprou, você poderia ter usado aquele dinheiro através da caridade para com o outro. Grandes líderes de comunicação estão exilados em ilhas, ilhas verdadeiras, completamente, em vez de quando recebem uma ou outra pessoa. Então, dali eles administram via internet vários países, vários conglomerados financeiros que mantêm em outros países, comprando e vendendo ações com volumes enormes, ganhando fortuna com a experiência que tem. E para quê, Fec Miller? É impressionante, né? Então, a doutrina espírita nos explica que se nós esquecemos o próximo e começamos a pensar só em nós mesmos, nós ainda estamos no princípio do desenvolvimento ético e moral. Seu Gama, em cima desse exemplo que o senhor colocou aí, eu vejo uma vertentezinha. Qual é essa vertente? Vamos supor que o senhor fosse um milionário. O senhor trabalha para adquirir, mas no seu íntimo, o senhor está usando aquele conhecimento que o senhor adquiriu através do seu trabalho, daquilo que veio às suas mãos, para que você utilize como esses grandes magnatas que nós vemos por aí, que manipulando as bolsas. E que utilizou exatamente o dinheiro que tem para o desenvolvimento tecnológico da situação. Como é que fica a situação desse indivíduo que ele adquiriu os bens, usou em causa própria, mas também, de uma certa forma, investiu em empresas que tenham a tecnologia para melhorar a vida de muitos? Sem dúvida, a intenção. Deus julga pela intenção. Rico ou pobre, onde quer que você vá, Deus julga pela intenção. Tá certo. Então, a intenção deve ser muito bem considerada. Você não precisa fazer isso no altar, não precisa fazer isso no cemitério, não precisa fazer isso divulgando bens que você faz, mas simplesmente você analisando a si mesmo a sua situação, naqueles momentos de reflexão, né? Então, quando nós temos muitas facilidades na vida, nós devemos nos assustar, porque as facilidades, elas conduzem o homem a não se preocupar com a vida alheia. Entendeu, Vecchio? E creio eu pelo menos penso assim, essa matéria é complexa, é importante entender alguns princípios e por hoje passarmos a concluir. Primeiro, Deus quer que realmente nós nos interessemos por nós, pela nossa família, mas também pelos nossos irmãos, aquele que conhecemos e aquele que não conhecemos. Que procuremos ajudar, não de forma a pervertê-lo, mas sim para que ele se conforme e se transforme em que é o que quer a doutrina espírita, em homens de bem. E aí eu deixo hoje uma frase para os senhores dizendo o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? O amor puro e desinteressado. Fora disso, a gente estará patinando mesmo nessa vida, por melhor que seja a nossa condição. Podemos fazer mais uma pergunta, seu Gama, que temos um pouquinho de tempo ainda. O senhor quer fazer a pergunta, por favor, seu Gama? Mas qual é a pergunta? 903. 903, ela é grande. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. É importantíssimo isso, gente. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outros é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros,
Vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que vos, se não possam aplicar estas palavras de Jesus. Vede o arqueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Disso podemos dizer que tivemos a experiência pessoal. Vimos o Chico estar vendo coisas extraordinárias. Ele nos dizia, delicadamente, devagar, porque ele não podia revelar tudo. Exato. Então ele dizia, gente, como é que a situação muda? Eram pessoas que encarnadas, foram, não diria grandes moralmente, mas grandes no cargo que exerceu perante a comunidade na época. Uhum. E em seguida, ele disse para nós assim, caramba, ninguém diria que ele estaria tanto tempo depois na mesma situação. Exato. E a gente vê então que isso, depois ele revelou quem era que ele viu, sabe que a história fala dele e o que na verdade ele estava ali na mesma dificuldade. Bem, que Mas Deus nos abençoe. Encerramos por hoje, seu Mas Gama. temos que concluir o nosso trabalho. Tá certo? Vamos para a pergunta 904 na próxima Na vez, próxima. Então, pessoal, fiquemos em paz, pedindo antes de tudo o maior dos dons, o amor. Bom, meus irmãos, Chico dizia sempre uma frase muito bonita que nós colocamos aqui no nosso programa para começar e para encerrar. E ele dizia assim, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC, a TV do Correio da Manhã.